Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais um podcast semanal das ministrações nos cultos da semana, de terça, respectivamente quinta. Estamos começando um pouquinho mais tarde, enviando um pouquinho mais tarde. Estávamos na oração. Acho que todos os pastores estão sabendo. Não mandamos o convite. E são dias de santa consagração, em busca da presença do Senhor. Temos oração todos os dias, 18, 19, 20, 18 e 19, dia 24, segunda, terça, quarta, quinta-feira. Sexta-feira começamos às 48 horas de oração. Estaremos a semana toda na presença de Deus. E por isso estamos começando um pouquinho mais tarde essa semana. Como sempre dizemos, o podcast é um material de apoio, de ajuda aos que vão ministrar, espero. Não é o sermão do pregador, a pregadora, ao debruçar-se diante da palavra, vai buscar a inspiração da palavra e a revelação pelo texto e por algumas explicações que daremos, né? E Deus lhe dará o sermão, é aquilo que Ele quer que você ministre e traga ao coração, aos nossos corações. Amém? Muito bem. Nós sempre falamos, aqui está a nossa agenda da semana. Eu vou falar no podcast de quinta-feira, mas você já pode olhar. Sempre colocamos as presenças, né? A média de presença cor preto é para os cultos e a cor vermelha são a EBFD. Por isso que não são sequenciais. Os cultos são mais sequenciais. A EBFD, aqui está os meses de janeiro, fevereiro e março. Depois começa o mês de março, né? Temos trabalhado para que a gente aumente a presença nos cultos, sejamos mais no culto. Você que vai aos cultos, faça a sua presença, não deixe de marcar a sua presença, não só para atingir a meta de 70% de presença, mas para que haja um aproveitamento da obra de Deus. Já falamos e temos falado, quanto maior a participação, maior o envolvimento no reino, maior o crescimento. Menor a participação, menor o envolvimento do reino, menor será o crescimento seu, da sua vida, você como crente, como homem e mulher de Deus, e também da igreja do Senhor, que nós somos o corpo e precisamos trabalhar para que o corpo cresça e desenvolva-se. Por isso, não deixe de marcar a sua presença, você que está indo aos cultos da semana. Nossas principais programações da semana, estamos já falando, dia 25, 26, 27, a busca da presença de Deus, pastores e líderes. Também dias da Santa Consagração, Santa Convocação, Santa Consagração. A partir do dia 28, 29 e 30, às 48 horas de oração, você que ainda não marcou, marque a sua presença. É importante você marcar a sua presença e você não pode ficar de fora das 48 horas de oração. Ainda não fechou os horários, a Adriana ainda não publicou, mas vai publicar, acredito, o horário, né? Então, essa semana é uma semana voltada à consagração. Dia 4, o nosso Nefão, dia 4 de abril, esse é o mês de março. Próxima semana começa dia 31, segunda-feira, depois vem mês de abril. Dia 4, nosso Nefão, era para ter realizado em março, mas devido à programação das mulheres, vamos fazer em outro lugar, mas teremos o nosso Nefão de pastores e discípulos de profeta. Esperamos a sua presença. No dia 18, 19 e 20, musical, né? Da Páscoa, o coral está ensaiando. E no domingo, dia 20, a celebração da Ceia do Senhor, o culto da ressurreição. Essa é a programação. Dia 21 a 27, né? Teremos já a Santa Convocação de novo no mês de abril. E dia 25, a nossa reunião ministerial. Essas são as principais programações para que você fique acompanhando as programações da nossa igreja e não fique de fora de nenhuma. Já falamos a semana de oração, que começamos hoje às 18 horas. Você que não esteve, você que esteve, não deixe de participar. E também
Sexta-feira começa às 48 horas de oração. Você que ainda não fez o horário, marque seu horário. Esteja presente. Vamos orar. Mais oração, mais poder de Deus. Menos oração, menos milagre, menos poder de Deus. Por isso, esteja lá. E também, já falamos no dia 18, 19 e 20, o musical da Páscoa Salvador. O Ministério de Evangelismo, vamos entregar. Vou pedir para imprimir convites para nós começarmos a entregar. E na próxima semana, na outra, já começamos a entregar. E no dia, aqui está 30, é dia 20, está errado. Dia 20, de 3 às 8 horas, o culto da ressurreição. Aqui, vai marcar 20 ou 30, mas é dia 20, de 3 não, 20 de 4, 18 horas, o culto da Santa Ceia e da consagração. O evangelismo, o ministério está se reunindo para programar o evangelismo. Tivemos na sede, agora vamos para as bases. Já solicitei o Ministério de Evangelismo para reunir com os líderes da base, né, para que eles se reúnam. Minha sugestão é que o evangelismo seja feito na sexta e no sábado, já que domingo nós estamos na sede. Mas na sexta e no sábado teremos o sábado o dia inteiro o evangelismo. Eles estão definindo aí, junto com os líderes de cada pastor e pastor das nossas 4 bases, inclusive a lá no ramal, no Preto da Eva. Amém? Nosso tema: nunca desista, prossiga. E o primeiro podcast da ministração do culto de terça-feira amanhã é: decida de uma vez em seguir ao Senhor. Decida de uma vez em seguir ao Senhor. Tome a decisão logo. Não fique embromando, procrastinando, enrolando, dando desculpa. Decida de uma vez em seguir ao Senhor. Aliás, posso dizer, não há outra opção de felicidade, de alegria, de prazer, de satisfação que não seja seguir ao Senhor. Maravilha! O texto é de Deuteronômio 13, de 1 a 4. Quando Moisés escrevendo, podemos chamar o profeta Moisés, podemos não chamar de profeta, mas a gente pode citá-lo como grande profeta de Deus, o nome de Deus usado, escreveu essa expressão no livro de Deuteronômio. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, não conheceste, e sirvamos, não ouvirás. Se alguma pessoa chegar, olha, vamos servir outros deuses, Baal, Deus não sei o que, macumbaria, ele está dizendo que se algum profeta ou sonhador chegar com essas visões doidas, estranhas, bizarras que existem por aí, Moisés diz: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova e sabe se amais o Senhor vosso Deus, se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Após o Senhor vosso Deus andareis a ele e temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Decida de uma vez em seguir ao Senhor. Pare de ficar em cima do muro. E as palavras não poderiam ser melhores de Moisés. Claro, ao pregador aconselho, além do que eu vou mencionar, aprofundar um pouquinho no texto. O que Moisés está dizendo é que na época dele já surgia aqueles pregadores de revelação. Eu não acredito, não estou dizendo que eu não acredito em revelação, eu acredito em revelações. Revelações é Bíblia. Mas o pregador que não lê a Bíblia, só faz revelação, tem alguma coisa estranha. E Moisés já dizia no texto que está lido: se um adivinhador, um profeta, um sonhador, alguém de revelação, chegar para você e dizer, por exemplo, vamos seguir a outros deuses,
vamos ir para outros lugares que não seja o caminho do Senhor. Não acrediteis nele, né? Você não pode acreditar, em outras palavras, você não pode acreditar em tudo que chega ao seu ouvido. Não ficar andando de um lado para o outro, pulando de igreja, feito macaco, não sabe o que quer, não se define. Pô, assiste o culto aqui, um dia tá bem na igreja, outro dia tá na outra igreja, vai e volta de novo. Fica naquele negócio, vai e volta. Pare com isso, defina-se. Até porque se nós amamos, ele está dizendo, nós amamos o Senhor verdadeiramente, ouvimos a sua palavra, nós vamos segui-lo. Se andarmos temendo a Ele, se guardarmos os seus mandamentos, ouvirmos a sua voz, com certeza, nos chegarmos a Ele, com certeza nós vamos decidir em seguir ao Senhor. Mas aí o pregador aconselha dar um aprofundamento no assunto. No Google, comentários, e há muitos comentários lá. De uma forma muito presente, Moisés buscou orientar a Israel. Isso é uma realidade. Sempre Moisés teve a preocupação em orientar, não só ensinar, mostrar, né? Revelar, orientar como professor, como mestre, para que o povo não fizesse besteira. E claro, caberia ao povo ouvir a Moisés. Se não ouvisse, quebrava as caras. Mas é uma particularidade de Moisés. Ele sempre está presente e buscou orientar a Israel a respeito dos perigos, dos erros da idolatria, do pecado, dos desvios, do afastamento da presença de Deus. Especificamente, o capítulo de hoje, o capítulo de Deuteronômio 13, relata uma advertência dessas muitas, contra os falsos profetas, os sonhadores, os reveladores, que surgiam e surgem no meio do povo de Deus, incitando às vezes a seguir outros deuses, a distanciar da presença. Conheço muitos chamados líderes que afasta mais o povo de Deus do que aproxima o povo de Deus, né? Para seguir outros deuses, seguir outros caminhos através apenas dos sinais, das revelações. Tem muita gente que está atrás dos milagres, não quer nem saber de Deus, nem quer saber de servi-lo, adorá-lo, viver. Quer atrás dos sinais, quer ver os milagres, quer as bênçãos do Senhor. E ele, Moisés, revela previamente esse surgimento desses falsos pregadores ou falsas doutrinas. Tais impostores buscariam de busca de todas as formas persuadir ou dissuadir o maior número de pessoas de dentro da igreja, claro, dos que estão dentro servindo o Senhor, a seguirem a eles e a cometer rebeldia, pecado contra a própria pessoa de Deus. E Moisés está alertando, como o Espírito Santo e a palavra de Deus nos alerta nesta palavra que o pregador vai trazer, afastando-os assim de Deus e principalmente da verdadeira adoração, de servir ao Senhor Jesus. Essa metodologia que Moisés está descrevendo é muito presente na atualidade. Muitos estão seguindo, acabei de falar, o evangelho fácil, o evangelho social, o evangelho agradável, onde ele não tem compromisso nenhum com Deus, só assistir, sentar e ouvir o pastor e participar das programações e ela não faz. Não existe esse evangelho. Deus não me chamou para eu ficar no banco da igreja assistindo pregação e fazendo parte de programações. Eu tenho que participar das programações, mas eu tenho que ser atuante. Deus me chamou para sermos usados. Não dá para escrever tudo isso, viu, pregador? Mas as igrejas do Evangelho fácil estão aí. Faça campanha, traga uma roda, traga uma oferta e Deus vai mudar a tua história. Eles estão até hoje vendo, esperando Deus mudar e Deus não mudou nem vai mudar. Porque Deus não quer apenas interesseiros dos milagres dele. Ele quer alguém que ame, o sirva e trabalhe em prol do seu reino. A advertência prévia de Moisés, no entanto, visava proteger Israel, proteger o povo de Deus destas ameaças
ou dessa ameaça nacional, ou dessas ameaças dos nossos dias, inclusive de lidar com tal assunto de uma maneira branda ou negligente, quer dizer, não dando valor para essas pessoas. Pastor, ele é usado, né? Olha como é instrumento de Deus, das mãos de Deus. E na verdade, não passa de um sonhador e de um falso profeta. O Senhor permitira que os tais falsos profetas se levantassem no meio da nação, no meio do povo de Deus. Claro, para provar a fidelidade dos filhos e do seu povo que dizia que amava o Senhor. Deus permitia que esses homens surgissem e surjam até hoje para testar, para ver até que ponto nós vamos, até que ponto nós estamos dispostos a seguir verdadeiramente ao Senhor. Deus permitia para ver se o povo amava, se o povo era seu Deus, mas ele não poderia tolerar que esses enganadores permanecessem por muito tempo semeando discórdia, pecado, desvios, sem que ele agisse. Nem os laços de parentesco poderiam falar mais alto do que a fidelidade ao Senhor. Né? Muitas vezes eu tenho minha mãe e meu pai que não servem o Senhor e querem me levar para o mundo, mesmo que os parentescos. Nada é mais importante do que a fidelidade ao Senhor. O texto, versículo 8: não concordarás com ele, e nem ouvirás, e nem olharás com piedade, e nem o pouparás, e nem o esconderás. Você tem que ler o pregador, só ler os pedaços. Eu aconselho a você ler todo o capítulo para entender. Isto é, Deus está dizendo para o povo não aceitar, não ser conivente com esses, mesmo que tenham um grau de parentesco, mas se sabe se estão errados, sabe se estão no pecado, preciso combatê-los. Não podemos ser tão burros em aceitar esses homens mentirosos, mulheres mentirosas no nosso meio. Parece que Deus está falando nos dias atuais, onde a gente vê tanta gente falando tanta brobinha, miséria e heresia diante do Senhor. Em seu sermão profético do monte, Cristo nos advertiu do mesmo mal que surgiria. No Evangelho segundo Mateus, aí está o capítulo, e o versículo: vede que ninguém vos engane, levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios escolhidos ou eleitos de Deus. Isto é, na época de Jesus, Jesus faz da mesma advertência. Veja a concordância da hermenêutica bíblica, que sugeriam também essas pessoas com as ideias. Já passei, quem estava no Impacto, eu mostro filme, e gente fazendo gente vestida igual mulher, dançando, só dançando, não tem palavra, usa roupa igual do Papa, mulheres fazendo profecia das mais absurdas, revelações de CPF, identidade, crianças no palhaço. Aí o pregador fica com você citar uns exemplos. Acredito que precisamos tomar uma posição, precisamos tomar uma decisão, precisamos decidir de uma vez por todas. Se nós queremos seguir essas loucuras aí o pregador deixa com você, dessas ideias bizarras de pregadores de igrejas malucas, ou se nós queremos servir. Nós estamos atrás dos milagres ou atrás do autor do milagre? Nós queremos só a bênção ou nós queremos o autor da bênção? Aquele que promove e quer que servamos a Ele. Há muitas dúvidas hoje no meio do povo de Deus, muitas incertezas em nosso meio. Muitos não sabem o que querem diante do Senhor, mediante o sacrifício e vida aqui na terra. Muita gente que não sabe, não entende que servir o Senhor é a melhor escolha da sua vida. Vivem sendo enganados pelo Evangelho, cheios de heresia.
né? Como diz o texto, versículo 4: após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos chegareis. Somente em Deus. Pare de ouvir, pare de ficar andando por aí, pichilincando por todos os lugares e não sabe o que é. Muita gente não sabe o que é. Precisamos nos posicionar diante do Senhor. Preciso decidir em alguns níveis da minha vida. Quais são os níveis, pastor? Aqui um exemplo do pregador, fica a seu critério. Primeiro nível, primeiro nível, preciso decidir viver os níveis de Jesus. Quais eram os níveis de Jesus? Primeiro nível, viver como Cristo viveu. Não vou nem falar. Eu e você precisamos, para nós tomarmos uma posição, de uma vez por todas, de seguir ao seu pastor, eu quero seguir. Primeiro nível, eu preciso viver como Cristo viveu. Como foi que Cristo viveu? Amando, perdoando, evangelizando, ganhando, discipulando. Eu preciso viver como. Segundo nível, andar como Cristo andou. Pare de andar no caminho errado. Pare de andar no pecado. Pare de andar fazendo coisas que não agradam. Eu preciso andar no nível de Jesus, de andar como Cristo andou. Terceiro, eu preciso seguir base a palavra do Senhor. Pare de querer ouvir pregadores que não usam a Bíblia, que você não olha para confirmar que o pregador está falando um monte de heresia, asneira. O nível que Jesus quer que você siga é seguir base a palavra. Não base o pregador, não base o pastor Obadias, não base a Mipibã, base a palavra. Que é esse. Quarto nível, aprenda a aceitar os ônus do Evangelho. O que é ônus, pastor? Tudo tem um preço, meu vale. Seguir a Cristo há um preço. Então, o que é o preço? É o ônus. Seguir a Jesus há ônus. E eu preciso, de uma vez por todas, aceitar esse ônus, se eu quero seguir a Jesus. Quinto e último, deixe de viver sendo enganado por esses pregadores, essas profecias de identidade, esse evangelho fácil, esse evangelho social, que quer que você só sente e cresça. Nunca você vai crescer só sentando e ouvindo. Você vai crescer quando participa do seu trabalho, na sua escola, do seu casamento, com a sua família. Você só cresce quando você participa. Por fim, em alguns momentos chegamos na condição de que devemos fazer uma escolha. Precisamos tomar uma posição definitiva. Eu quero seguir a Jesus. O que o Senhor espera do seu povo e dos seus discípulos e daqueles que querem seguir os filhos, parentes, amigos, mas o seu compromisso deve ser não com ele só, mas seguir a Jesus. Como diz o Evangelho de João 12:26, quem me serve precisa seguir-me. E aonde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, ao Pai honrará. Decida-se hoje em seguir a Jesus. Por fim, no final sempre compensa seguir a Jesus, de acordo com o Evangelho santo do Senhor, puro do Senhor. Não podemos continuar seguindo este Evangelho falso, essa indecisão. Eu preciso tomar uma posição firme de querer viver e andar diante da presença do Senhor. Deus abençoe o pregador, a pregadora. Eu volto já já para a ministração de quinta-feira, em nome de Jesus.